Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a entrada da Heloísa Teixeira na ABL, sobre todas as implicações que isso acaba movimentando, sobre tudo que isso suscita. Vamos aproveitar para falar um pouquinho também sobre crítica feminista. Então, se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo. Se você gosta desse tipo de temática, já deixa sugestões aqui, deixa conteúdos para a gente discutir e vamos conversando. Heloísa Teixeira assumiu a cadeira 30 da BL, que foi a cadeira que ficou vaga após o falecimento da Nélida Pion. Então, essa cadeira, a posse dessa cadeira era de Nélida Pion, com seu falecimento a cadeira fica vaga, e quem assume, quem toma posse dessa cadeira agora é a Heloísa Teixeira. Heloísa teve uma fala muito forte, falou de aspectos muito importantes e muito necessários para a gente falar sobre a participação das mulheres dentro desse espaço. Então a gente aproveita para falar um pouquinho sobre isso e também sobre crítica literária feminista, que é um campo dentro do qual a Heloísa tem uma atuação já muito forte, muito extensa e muito relevante. Bem, acho que a primeira questão que a gente precisa discutir é a questão da mudança do nome dela, que eu acho que foi um ato muito simbólico e muito necessário para a gente pensar sobre todo o movimento em relação à vida da mulher mesmo. Heloísa era, até então, assinava seus livros como Heloísa Buarque de Holanda. Inclusive, a Heloísa veio aqui no canal, ela já participou de uma live por aqui há um tempo atrás, falou um pouquinho sobre sua trajetória, falou sobre suas publicações, falou sobre a importância das mulheres dentro do espaço do campo literário, então falamos bastante sobre isso. Eu acompanho a trajetória da Heloísa faz bastante tempo, acho que um dos livros mais novos que ela lançou, esse não é o mais recente, teve o Heloísa 8.0, que ela lançou na ocasião do aniversário dela de 80 anos, mas acho que um dos teóricos mais recentes que ela lançou foi esse aqui, Explosão Feminista, e dentro do Explosão Feminista ela vai falar bastante sobre um aspecto muito necessário de se falar sobre feminismo, dentro do feminismo, que é em relação às diferentes mulheres que podem ocupar a cena do feminismo. Então ela vai falar sobre o feminismo protestante, sobre o feminismo indígena, sobre o feminismo negro, e o mais legal é que a Luísa ela tem uma maneira de articular o pensamento dela muito interessante, que é de trazer essas mulheres para conversar com ela. Então, não vai ser a Heloísa que vai falar sobre feminismo negro, não é a Heloísa que vai falar sobre feminismo indígena. Então, ela traz essas mulheres para falar e para dizer o que está sendo produzido, o que está sendo pensado dentro dessas diferentes vertentes contemporaneamente. Mas tem alguns livros clássicos dela também. A gente tem esse aqui, 26 Poetas Hoje, que foi relançado. E dentro desse livro aqui, a Heloísa fez uma coisa muito interessante, que foi de trazer poetas, na época, considerados muito marginais e muito pequenos para a produção que se fazia à época. Então, a relevância da Heloísa foi no sentido de trazer nomes que depois vieram a se despontar, como a Ana Cristina César, por exemplo. Então, ela faz isso no momento em que vários nomes ainda não eram reconhecidos, ainda não eram muito conhecidos, mas ela traz esses nomes para falar e para mostrar o que estava sendo produzido dentro de uma literatura que não era considerada a mais relevante da época e a mais importante e a mais bonitinha, e ela traz esses poetas considerados muitas vezes marginalizados para falar e para trazer suas publicações dentro do seu livro, e com isso ela vai mostrar que depois esses nomes ganham relevância. Em 2021 ela faz isso novamente com esse título aqui, As 29 Poetas Hoje. E no 29 Poetas Hoje ela vai trazer só obras de mulheres dentro de uma coletânea, justamente para mostrar que a produção literária escrita por mulheres está aí vivíssima, a pleno vapor, e ela faz justamente esse processo de trazer essas mulheres para conversar dentro da sua obra, para mostrar que a gente tem uma produção poética sólida, forte e acontecendo aí, mesmo de mulheres que ainda não tenham o seu pleno reconhecimento pela crítica. Então vamos falar um pouquinho sobre a entrada da Heloísa Teixeira na BL, e a gente vai começar, obviamente, pela mudança de nome. A Heloísa, ela entrou, ela foi convidada até então como Heloísa Buarque de Holanda, mas ela decide assumir como Heloísa Teixeira numa homenagem para a mãe. Teixeira é o nome da mãe dela, e ela decide fazer essa homenagem justamente porque o Buarque de Holanda era o nome do seu ex-marido. A gente precisa pensar que toda a sua vida, toda a sua produção, todas as suas obras, todas as pesquisas da Heloísa aconteceram, boa parte, quando ela estava casada, e o seu nome já estava solidificado aí dentro da crítica e dentro das publicações, justamente como Heloísa Buarque de Holanda.
Quando ela é chamada para assumir cadeira na Academia Brasileira de Letras, ela decide, então, que ela não pode, duas coisas, ela não pode morrer como Heloísa Buarque de Holanda, então ela tem hoje 83 anos, e ela diz, eu não posso morrer como Heloísa Buarque de Holanda, e ela também decide que é o momento dela fazer uma homenagem para a mãe, e também é o momento que ela pensa que ela não pode mais continuar sendo atrelada ao nome do seu ex. Então, eu achei um gesto muito bonito, muito simbólico. E teve outras coisas que ela disse na entrevista que também me chamaram a atenção. Primeiro, ela destaca a disparidade de presença de mulheres e de homens. Então, ela fala que a gente tem 10 mulheres para 339 homens. Então, só essa disparidade já é absurda por si só. Mas ela também vai falar em relação à necessidade de presença de escritores negros, da necessidade da presença de escritores indígenas. Então ela vai falar sobre a necessidade de haver representatividade dentro desses espaços, o que é essencial. Eu fiquei pensando sobre isso, dessa disparidade aqui de 10 mulheres para 339 homens, e ela destacou outra coisa também. Foi a primeira vez que uma mulher sucedeu uma mulher. Então a cadeira que pertencia a Nélida Pion passa a ser da Heloísa Teixeira. Então esse movimento de uma cadeira de uma mulher passar para outra mulher, isso também é bastante importante e necessário para a gente perceber que algumas mudanças já estão acontecendo e, como diz a Luísa, outras mudanças precisam e vão acabar acontecendo. Para a gente começar, então, a falar sobre crítica literária feminista, a gente pode começar falando dessa disparidade. A gente tem 10 cadeiras assumidas por mulheres e a gente tem 339 cadeiras assumidas por homens. Então, quando a crítica literária feminista começa a se solidificar justamente por causa disso, do reconhecimento e da percepção dessas desigualdades e dessas assimetrias. Um primeiro nome que a gente pode citar como uma das grandes primeiras pesquisadoras desse campo é Eliane Showalter. E Eliane Showalter, ela vai lançar um conceito que hoje a gente não utiliza muito, que é o conceito de ginocrítica. E a Eliane Showalter vai fazer um movimento de olhar para a produção literária e de olhar para a representação dentro da literatura a partir dessa perspectiva, de uma literatura escrita por mulheres e de uma literatura que representa mulheres. Então a gente tem duas diferenças aí. A gente pode olhar tanto as obras que são escritas por mulheres e publicadas por mulheres, ou como as mulheres são representadas dentro da literatura. E aí não tem importância se essa análise vai ser feita dentro de obras escritas por homens ou dentro de obras escritas por mulheres. A gente pode pegar Machado de Assis e analisar como as mulheres são representadas dentro da obra dele. Ou a gente pode pegar uma mulher, também uma escritora, como Lígia Fagundes Telles, e olhar como as mulheres são representadas pela escrita da Lígia Fagundes Telles. Então, isso é a crítica literária feminista. Esse processo de olhar como as mulheres são representadas na literatura, mas também olhar também para o campo de produção. Quantas mulheres são publicadas, quantos homens são publicados, quantas mulheres ocupam os espaços como a Academia Brasileira de Letras, quantas mulheres são premiadas. Então, quando a gente começa a olhar para essas diferenças, para essas desigualdades e começa a perceber que tem assimetrias, a gente tem um campo aí importante e necessário de análise para a crítica literária feminista. Tem vários outros temas que a gente pode analisar como temas necessários à crítica literária feminista. Com certeza, é para a historiografia. Quando a gente olha para a historiografia da literatura, para a história da literatura, e a gente vai pegar publicações lá da década de 50, a gente vai fazer uma análise dos anos 30 aos anos 50 do século 20, e a gente vai analisar o que estava sendo publicado naquela época, e com certeza a gente vai ver mais nomes de homens, e aí a gente vai tentar entender por que isso acontecia, por que a gente tinha mais nomes de homens sendo publicados naquele momento. Por mais, e aí é que tá, por mais que a gente vai perceber e a gente vai entender meio que como óbvias essas desigualdades, então, bom, se hoje tem desigualdade, obviamente, há um tempo atrás, essa desigualdade já existia. A questão central da análise não é essa, mas é analisar por que aconteciam essas desigualdades. Em cada época, por mais que a gente vai ter o patriarcado aí como uma grande razão, a gente vai ter motivos diferentes que faziam com que com que obras de homens fossem publicadas naquele momento e menos obras de mulher. Então, a gente vai acabar tendo razões diferentes que provocam esses movimentos. Quando a gente olha para a historiografia, tem um outro ponto que vai ser pertinente também. Quando a gente olha para obras de mulheres que fizeram um determinado sucesso numa determinada época
e depois essa obra desaparece. Um exemplo bem importante é a Maria Firmina dos Reis, que na época, em sua época, quando ela publicou Úrsula, inclusive, ela teve relevância, ela conseguiu um espaço, inclusive na imprensa, ela saiu em jornais, ela dava entrevistas, mas depois a obra da Maria Firmina dos Reis desapareceu. Então a gente tem aqui a primeira escritora negra brasileira, a primeira romancista negra brasileira, era a primeira escritora que tinha uma perspectiva abolicionista em suas obras, que teve relevância no seu tempo, mas que depois desaparece. Isso vai acontecer muito com obras publicadas por mulheres. Então, quando a gente percebe esse movimento acontecendo com a obra da Úrsula, inclusive, a gente vai buscar entender por que isso acontecia, e aí a gente tem um outro processo que vai ser bastante interessante, que é o de permitir o resgate dessa obra. Então, a gente vai ter editoras que voltam a publicar a obra da Maria Firmina dos Reis e permite que a gente consiga vislumbrar obras que passaram por um tempo aí de esquecimento, mas que a gente consegue ter acesso hoje novamente, justamente por causa do trabalho da crítica literária feminista. Tem uma outra coisa que a crítica literária feminista vai fazer e que eu gosto particularmente, que é o de analisar de que maneira que os leitores se comportam em relação a obras escritas por homens e mulheres. Então, tem pesquisa que vai mostrar, inclusive, que mulheres leem tanto obras escritas por homens quanto obras escritas por mulheres, sem um grande critério de gênero aí. Mas que homens têm mais dificuldade para ler obras que falem especificamente de mulheres, obras escritas por mulheres, e isso se reflete inclusive com meninos. Então vai ter pesquisa que vai mostrar que meninas vão ter facilidade para ler obras, tanto que falem de meninas, quanto que falem de meninos, de aventuras de meninos, mas meninos eles vão centrar suas leituras especificamente em histórias que contam sobre meninos. Então, o livro fala sobre meninos e sobre aventuras consideradas masculinas, esses meninos têm facilidade para ler essa obra. Já sobre livros que falem sobre meninas, esses meninos vão ter um pouco mais de resistência. Então, a gente tem muita coisa para falar quando a gente fala de crítica literária feminista, porque essas desigualdades elas vão revelar uma série de diferenças, tanto no campo de produção, quanto no campo de circulação, quanto no campo da representação. No Brasil vai ser na década de 70 e mais especialmente na década de 80 que a gente vai começar a ter uma reinvenção aí desses espaços, e a Heloísa Teixeira tem uma participação toda especial nisso, justamente porque ela já está publicando, ela já está com uma carreira começando a se solidificar e já está mostrando que a gente tem aí um espaço de muitas desigualdades que precisam ser combatidas e que essas desigualdades prejudicam muito as mulheres a conseguir seguir carreiras como escritoras, como produtoras de literatura, e dificultam também que as mulheres sejam representadas em lugares de sujeição. Então, a Heloísa Teixeira já está produzindo, já está mostrando, ali na década de 70, na década de 80, que a gente tem muitos pontos muito equivocados e que a gente precisa combater quando a gente fala na construção de espaços literários mais democráticos e mais justos. Quando a gente fala também de crítica literária feminista, tem um outro tópico que vai ser sempre relevante, e a gente precisa sempre se voltar para ele, mas que apesar de tudo, hoje a gente já tem menos referência em relação a isso, mas que durante muito tempo foi muito uma pauta muito séria, que é a questão do que se chama de escrita feminina. Então a gente tinha a própria Nélida Pinhon, que dizia que odiava o termo literatura feminina, justamente porque a mulher era lida como um grupo muito separado dos homens no que diz respeito à forma como se escrevia. Então a gente pode entender que a escrita do homem branco, aliás, a escrita do homem branco foi sempre entendido como um grupo meio neutro, assim, é uma escrita meio neutra, então é como se aquela escrita representasse todos os outros grupos, e as outras literaturas que vão vindo aí com menos força e com menos intensidade, justamente por causa da quantidade de publicações, que acabavam chegando aos leitores, essas outras literaturas eram consideradas como uma literatura meio que à margem mesmo. Então, a escrita das mulheres, a escrita dos negros, as escritas dos indígenas. Então, é como se a escrita do homem branco fosse a geralzona, e essas outras literaturas elas vão chegando como uma literatura que precisa ser lida à parte, percebem? Então, é como se essa literatura tivesse que ter características diferentes. Então, se perguntava muitas vezes para Nélida Pinhon, sua escrita é feminina? E ela vai dizer o que é uma escrita feminina. Para Marina Colaçan também, o que é uma escrita feminina? Né? O que isso quer dizer? O que se diz quando se olha para uma mulher e pergunta se sua literatura é uma literatura feminina?
Quando se pergunta para o escritor negro, então, né, sua escrita é seu livro é sua escrita é uma escrita negra, então não tem sentido isso, porque escrita é escrito, né, o texto está ali, então não tem uma característica que vai necessariamente diferenciar aquele texto de outros textos ou desse grande representante aí que é a escrita do homem branco. Inclusive, a gente conhece sobre muitas escritoras que, quando elas iam publicar, elas publicavam sobre um pseudônimo masculino justamente para não ter essa diferenciação, porque a partir do momento que elas escreviam e publicavam como nome masculino, a literatura dela era reconhecida só como literatura, não tinha isso de, mas e as personagens, e a sua escrita, e o seu tom, tem toda uma questão aí de estética e de modo de organização do discurso que durante muito tempo se defendeu que a das mulheres era completamente diferente. A gente também tem uma pesquisadora bastante importante dentro do campo literário, que é a Regina Zilberman, e ela fala de outros temas, ela fala de diversos outros assuntos no artigo que ela publica sobre prêmios literários. Mas um aspecto que a Regina Zilberman vai falar e que chama bastante atenção é o fato de que quando a gente olha para todas as obras premiadas pelos grandes prêmios de literatura aqui no Brasil, a gente vai ter 16 mulheres premiadas contra 46 homens premiados, então a gente tem uma desigualdade aí, mas a Regina Zilberman vai chamar atenção para um outro aspecto, que é o fato de que a gente só tem, dentro desses 46 autores e 16 autoras, a gente tem apenas 2 escritores negros que são premiados, que é o Paulo Lins e o Ferrez, e nenhuma escritora negra. Isso num período ali de 2010 a 2014. Isso provavelmente está um pouco alterado hoje, já se modificou um pouco, mas com certeza não se modificou ao ponto da gente falar, bem, não temos mais problema. E a entrada da Heloísa Teixeira, então, ela marca um novo período, justamente porque a gente tem uma escritora feminista e que tem uma longa obra publicada sobre feminismo aqui no Brasil e que mostra que a gente precisa estar constantemente reinventando esses espaços e que legitima a ideia aí de que a produção literária pode sim ser um espaço um pouco mais democrático, pelo menos. Até mais!